Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Para encerrar hoje nosso estudo sobre os invertebrados, falaremos dos equinodermos. Dentro do filo dos equinodermos, encontra-se organismos marinhos conhecidos como pepinos do mar, lírios do mar, bolachas da praia, serpentes do mar, ouriço do mar e seu integrante mais comum, as estrelas do mar. Os equinodermos são animais exclusivamente marinhos e que, na escala evolutiva, são os que mais se aproximam dos cordados, filo em que se encontram os seres humanos. O nome equinodermo deriva do grego eknos, espinhos, e derma, pele, e faz referência aos muitos espinhos projetados a partir do esqueleto desses organismos, que é interno, endoesqueleto, e contribui para a formação de uma epiderme rígida e com espinhos salientes, que é a principal característica de alguns indivíduos desse filo. Podem ser organismos de vida livre, possuindo capacidade de locomoção, como as estrelas do mar, ou podem ser organismos sésseis, como os lírios do mar, que não possuem capacidade locomotora. Possuem simetria radial em sua fase adulta e seu corpo é formado por um disco achatado central, de onde parte o sistema nervoso primitivo, que é constituído apenas por uma rede de neurônios sem um órgão central. Também é do disco central que saem os braços desses organismos. Na parte inferior do disco encontra-se a boca, e a partir dela até a ponta de cada braço está o sistema vascular, também chamado de sistema ambulacral. O sistema ambulacral é o conjunto de canais, bolsas e pés ambulacrais presente exclusivamente nos equinodermos e está relacionado com locomoção, nutrição e circulação. Os pés ambulacrais são estruturas tubulares que apresentam canais que acumulam água e podem ficar flexíveis ou rígidas, dependendo da pressão exercida pela água. Além dos pés ambulacrais, há uma placa perfurada chamada madreporito, por onde os organismos absorvem toda a quantidade de água necessária para o funcionamento do sistema ambulacral. A água, uma vez absorvida, é transportada por todo o corpo do organismo, por meio de dutos que podem ser circular, quando localizados no disco central, ou radiais, quando localizados nos braços do organismo. Ao longo dos dutos radiais estão projetados os pés ambulacrais, contendo os canais de armazenamento chamados de ampolas. A água que foi absorvida pelo madreporito é armazenada nessas ampolas, promovendo um aumento de pressão que acaba deixando os pés ambulacrais mais rígidos, facilitando a adesão ou fixação desses pés em rochas e bancos de areia. Com a contração da musculatura dos pés ambulacrais, a água volta para as ampolas, deixando os pés flexíveis e se soltando do substrato. Dessa forma, através dessa diferença de pressão da água presente nas ampolas e nos pés ambulacrais, o organismo pode se locomover e se fixar em algum lugar. Os equinodermos podem ser herbívoros, alimentando-se de algas, ou carnívoros, como a estrela do mar, que se alimenta de pequenos animais.
Esses organismos apresentam sistema digestório completo, com boca, esôfago, estômago, quando os organismos tiverem hábitos carnívoros, e ânus. Os equinodermos que se alimentam de algas possuem estruturas especializadas, semelhantes a dentes, chamados de lanterna de Aristóteles, localizadas próximas à boca, que possuem a função de raspar o alimento. Isso acontece, por exemplo, nos ouriços. Os equinodermos carnívoros apresentam digestão extracorpórea. As estrelas do mar projetam o seu estômago com enzimas digestivas para o alimento ainda no meio externo. O contato com as enzimas digerem o alimento, que é posteriormente conduzido para o interior do corpo da estrela, para que seja finalizada a digestão. Os equinodermos apresentam reprodução sexuada com organismos dioicos, seres com sexo separado em organismos diferentes. Indivíduos de ambos os sexos liberam os gametas na água para que ocorra a fecundação. Dessa forma, a fecundação dos equinodermos é externa e após a formação do zigoto, esse se desenvolve em um estágio larval. Essa larva possui simetria bilateral, ou seja, possui apenas um eixo de simetria, e se desenvolve até o indivíduo adulto, que possui simetria radial. A reprodução que indivíduos que apresentam estágios larvais é chamada de reprodução indireta. Os equinodermos também possuem alta capacidade de regeneração. Estrelas do mar que perdem parte de seus braços podem, com o tempo, desenvolver um novo braço para substituir o ausente. Se um trecho de um equinodermo é cortado do corpo e leva consigo parte do disco central, este trecho se regenera, formando um novo indivíduo idêntico. Os equinodermos são divididos em até 5 classes, com mais de 5.000 espécies ao todo. Estas classes levam em consideração os aspectos morfológicos e fisiológicos. Asteroide: animais achatados com corpo semelhante às estrelas. Então, temos como exemplo as estrelas do mar. Equinoide: animais com grande quantidade de espinhos que podem estar por todo o corpo ou em algumas partes do indivíduo. Um exemplo são os ouriços do mar e as bolachas da praia. Holoturoide: animais com corpo alongado e com ausência de braços. O exemplo é o pepino do mar. Crinoide: animais sésseis, com corpo em formato de cálice. O exemplo do lírios do mar. Ofiuroide: corpos achatados semelhante aos asteroides, mas podem possuir braços altamente flexíveis e com pouco ou nenhum espinhos. É o exemplo das serpentes do mar. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que necessário. Nos vemos em breve.